Na continuidade do estudo do Novo Testamento, estamos no capítulo 5 de Mateus, que é onde está inserido o Sermão da Montanha de nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos ver dois versículos do capítulo 5, 37 e 39. Mas antes, a partir do versículo 17 deste capítulo 5, aqui na Bíblia diz a nova lei comparada à antiga. É quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele se referindo à lei mosaica, à lei antiga do Pentateuco mosaico, né? Ele faz a referência e depois ele diz a versão dele. Tá? Nesse item, versículo 17, Jesus diz: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Em alguns trechos, Jesus se refere como não vim derrogar as leis, né? Abolir as leis, mas para cumpri-las. Tá? E aqui nesse texto ele fala que veio para aperfeiçoar. E de fato, a gente vê que a visão de Jesus a respeito das leis antigas, né, nos levam a uma perfeição no intuito da nossa condição espiritual. Ok? Para ter um exemplo, não é ainda o versículo na qual Emmanuel dá o destaque para trazer essas suas mensagens, no versículo 21, Jesus diz: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão raca será castigado pelo grande conselho. E aquele que disser louco será condenado no fogo da hiena. Ou seja, veja, esta frase de Jesus, mas eu vos digo, ou eu porém vos digo, né, deixava os seus antagonistas, os seus opositores, como os fariseus e os escribas, né, irados, porque para eles essa fala de Jesus era uma verdadeira heresia. Quem era ele, aquele simples carpinteiro, a desdizer ou acrescentar algo à lei mosaica? Lembramos-nos que os fariseus, eles têm uma conotação de culto exterior das leis mosaicas muito forte, mas não no espírito da lei. Tá? E vejo que quando Jesus diz aqui sobre o não matarás, ele está falando da lei dos 10 mandamentos, tá? Da lei dita por Moisés, recebida diretamente de Deus, e que nós hoje entendemos que vieram do planos superiores, dos espíritos superiores, as leis, os 10 mandamentos ali gravados nas tábuas de pedra, ok? Então, esta fala de Jesus nos leva a um entendimento superior ao que foi dito aos antigos. Para contextualizar ainda os versículos 37 e 39, dos quais nós vamos ler as mensagens de Emmanuel, nós gostaríamos de iniciar, para termos uma compreensão maior desta fala de Jesus no Sermão da Montanha, a partir do versículo 33, onde Jesus disse: Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode fazer um cabelo seu tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim. Agora o versículo 37. Dizeis somente sim, se é sim, e não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno.
Então vejamos a mensagem que Jesus nos traz desta questão do sim, sim, não, não. No livro O Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia do Chico, na lição número 80, onde Emmanuel intitula esta lição como O Não e a Luta. E o recorte que ele faz do capítulo 5, no versículo 37, é exatamente esse. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. E a lição de Emmanuel é a seguinte: ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam a tua colaboração. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em suas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório e o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que te lacera é o tom contundente da qual é vazada. As maneiras de maior parte das ocasiões dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que ele faz, mas também pelo que ele deixa de fazer. Então, aqui, a recomendação das mensagens de Emmanuel a respeito desse versículo é da sinceridade da nossa fala, como Jesus recomendou. Quando temos que dizer sim, dizemos com firmeza. Mas, da mesma forma, quando dizemos o não, que o façamos igualmente, com firmeza, pois que o não pode representar a realidade do que nós precisamos auxiliar de fato os nossos entes queridos. Uma frase aqui me chama a atenção para os nossos esclarecimentos, que muitas vezes essa leitura pura e simples pode dar margem a interpretações um pouco indevidas. Né? Logo no primeiro parágrafo, Emmanuel diz: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permita que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. É estranho, porque o amor sempre parece-nos que nos conduz à elevação espiritual. E aqui, no entanto, ele recomenda que o nosso amor não impeça-nos para evoluirmos para a vida superior. Aqui, em complemento a esta lição, nós nos recordamos de uma lição na obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, onde ele, num diálogo com sua mãe, e nesse diálogo a gente precisa entender que a mãe de André Luiz se encontra em níveis superiores à colônia
em qual André Luiz se encontra, que é a colônia de Nosso Lar. Ela está em condições mais evoluídas. No entanto, nessa conversa, André vem a conhecer que o seu pai se encontra ainda nas zonas inferiores, lá no umbral, onde ele mesmo permaneceu por cerca de 8 anos. Ou seja, o pai de André Luiz desencarnou antes dele. André Luiz permaneceu por cerca de 8 anos após o seu desencarne no umbral, e o seu pai ainda se encontrava lá após um bom período em que André se encontrava na colônia de Nosso Lar. No entanto, a sua mãe lhe vem revelar que ela se prepara para um retorno à vida terrena, exatamente para casar com o ex-marido da última existência, o pai de André Luiz. André não concorda muito, porque acha que sua mãe não precisava fazer essa reencarnação, mas ela revela também que o seu marido, durante a existência terrena, não foi aquele primor de educação, o primor de alma evoluída. Ele, durante o casamento, ele teve relações com 2 outras mulheres, nas quais elas também se desviaram do caminho reto evolutivo. E ela revela que, além de casar novamente com o pai de André, ela pegará estas 2 outras irmãs desviadas para suas filhas, no intuito de reconduzi-las ao caminho reto da evolução espiritual. Então veja, quando ele fala aqui que o amor nosso não nos retenha à retaguarda da nossa evolução espiritual, ele está dizendo para que nós, às vezes, somos obrigados a deixar entes queridos em zonas inferiores para podermos alçar voos mais elevados na nossa experiência de evolução espiritual, para aí sim, com mais propriedade, nós consigamos ajudar de fato aqueles que ficaram à retaguarda na evolução. Mais ajuda aquele que mais recursos tem para ajudar, que é o caso nessa história da própria mãe de André, que ela alçou voos mais elevados, deixando tanto o seu filho como o seu marido da última existência em zonas inferiores, e ela de lá de cima, sim, mentalizando e auxiliando de longe, mas que em breve tempo ela iria novamente reencarnar para mais efetivamente ajudar o seu marido e aquelas mulheres que foram desviadas do seu caminho evolutivo. Então, esta frase agora nos faz sentido com este esclarecimento, esta frase de Emmanuel, onde nós não podemos deixar que os nossos amores nos forcem a ficar presos no processo de evolução, mas que evoluamos e sim, mais fortemente dotados de novos recursos, possamos voltar e, de fato, ajudar os nossos entes amados. Dando sequência ainda a este estudo do capítulo 5, e agora no versículo 39, nós temos aqui na Bíblia que este versículo diz o seguinte: ainda no versículo 38, um pouco antes do versículo de destaque, diz Jesus o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aí ele vai dizer, eu porém vos digo. Esta lei, dente por dente, olho por olho, né, sempre nos causa má impressão, no sentido de que se apregoava naquela ocasião, na lei mosaica, e respeitada por muitos ainda hoje, né, o princípio da vingança, o princípio da retribuição do mal com o mal. Tá? Mas nós precisamos também refletir um pouco sobre isso, nas nossas condições anteriores de encarnações, naquela ocasião, ao tempo de Moisés, ou até um pouco antes, né? Os seres humanos, quando eles confrontados com seus inimigos,
onde eles tendo, por exemplo, uma ovelha roubada, em troca eles roubavam 2, 3, 4 vezes mais. Se fossem agredidos com um tapa na face, eles retornavam sua vingança com verdadeiras, praticamente matanças, né? Dando verdadeiras surras naquele que o agrediu com um tapa só, e eles o agrediam muito mais. A justiça dessa lei, se assim podemos de fato dizer, ou o processo de evolução da nossa educação espiritual, de fato, olho por olho, dente por dente, significava não fazer ao outro mais do que eles nos fez. Se formos roubados de uma ovelha, retomemos uma ovelha do outro, mas não o rebanho inteiro. Então, nós precisamos compreender, uma vez que nós estudamos o nosso processo espiritual, de que tudo se encadeia sem dar saltos de um processo de evolução claro e lógico diante das leis divinas. Mas, como nós, à época de Jesus, já devíamos estar um pouco mais adiantados, entre aspas, né? Jesus vem nos dar o aperfeiçoamento desta lei igualmente. Então, depois de ter dito, tendes ouvido o que foi dito olho por olho, dente por dente, no versículo 39, Jesus diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te incitar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda mais 2000. Dá a quem te pede e não te desvies aquele de que te quer pedir emprestado. Veja que Jesus não fala de vingança, pelo contrário, né? Ao que nos pede, demos mais ainda do que ele nos pede, né? E no livro Vinha de Luz, a qual eu tenho somente em e-mail eletrônico, nós vamos ver 2 lições que dizem respeito a este versículo 39, e o destaque dado das frases que nós lemos, Emmanuel diz o seguinte, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E a lição 62 do Vinhas de Luz denomina-se resistência ao mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre, com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência, como era na antiga lei olho por olho. Entretanto, a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desgraça e a desregrada ambição do mundo, que é o que nós temos visto. Curiosamente, Jesus vem à Terra trazer o seu evangelho de amor e de perdão, exatamente no Oriente Médio, onde até hoje, infelizmente, né, as trocas de vingança, de violência por violência, acontece há mais de 5 milênios. Né? E continua Emmanuel, o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferente, sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade igualmente, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Mestre. Nós temos que a tomada de Jerusalém pelos muçulmanos, em torno do século do século 10, 11, 12, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus,
A Igreja Católica promoveu diversas cruzadas em prol de libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, que são igualmente nossos irmãos em Deus. Né? Tomamos por violência a tomada daquela cidade e, por violência, nós a retomamos. E depois perdemos novamente. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca foram, em tempo algum, determinações de nosso Mestre Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Muitas das vezes nós lemos ou estudamos o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, e não nos atentamos para o que quer dizer eu, porém, vos digo. É o aperfeiçoamento da lei evolutiva. Se em dado momento, olho por olho, dente por dente, era um processo de evolução nas relações criminais entre os seres humanos, Jesus vem evoluir com esta justiça, revelando-nos da não violência contra a violência. E até hoje ainda não aprendemos. Dando sequência ainda nesse estudo do versículo 39 do capítulo 5 de Mateus, a lição 63 do livro Vinha de Luz, Emmanuel faz um recorte a mais neste versículo, dizendo o seguinte: mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 39. A esta lição, Emmanuel traz a mensagem que ele denominou de atritos físicos. E Emmanuel nos diz o seguinte: alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção do respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e de lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão já foi afastada. E sobrevindo sobre semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar o desequilíbrio, procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado também com ira, que o possui. A abelha não ferrou o apicultor amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contentor e os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível da inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço.
Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Veja que, além de não ser um ato de covardia oferecer-se à outra face, na razão lógica que Emmanuel nos traz diante da exposição da palavra de nosso Mestre Jesus, de oferecermos a outra face diante da primeira ter sido esbofeteada, é para que possamos fazer com que o processo de violência ali iniciado estanque, termine. Um outro exemplo que podemos dar, trazida por o Haroldo Dutra Dias na sua obra Despertar, a transição da humanidade nessas eras de evolução do nosso planeta. Essa obra muito interessante, denominada Despertar, não é uma obra mediúnica, é uma obra do próprio Haroldo, onde ele nos traz muitas reflexões. E em certo momento do seu livro ele relembra um fato do Mahatma Gandhi, muito interessante, que diz respeito a esta lição. Quando Gandhi fazia aquelas suas manifestações pacíficas para eliminar aquela inconveniência do colonialismo britânico, né? Onde os soldados britânicos imperavam e ordenavam tudo, e inclusive com muita violência. Quando ele, interpelado por um soldado, e ele pacificamente não obedeceu às ordens, ou seja, uma insubordinação social naquele momento, né? Ele é esbofeteado, de forma que ele até cai do chão, por este soldado. Ele se levanta e permanece diante do soldado, que os bofeteia novamente, e ele vai ao chão novamente. Levanta-se e uma terceira vez acontece, e aí o soldado lhe diz: quem foi que lhe ensinou estes atos de covardia, a ser agredido e não revidar? E aí Gandhi serenamente lhe responde: quem me ensinou foi esse homem que se encontra preso nesta cruz que você traz carregada no peito. O soldado tinha um crucifixo de Jesus crucificado, e diante desta revelação de Gandhi, esse soldado cai em choro profundo. Meus amigos, a boa nova, o Evangelho, as lições de Jesus, principalmente elas inseridas no Sermão da Montanha de nosso Mestre Jesus, não é leitura religiosa, não é leitura para se admirar, não é estudo que se faça com vistas a filosofias e a religiões. É roteiro de vida para a nossa evolução espiritual. E não é para a nossa evolução no plano dos espíritos, mas sim para a nossa evolução já aqui, encarnados no nosso planeta. Sigamos as lições de nosso Mestre com a certeza de que, assim procedendo, estaremos avançando no nosso processo evolutivo e, com certeza, eliminando muitas dores do nosso caminho. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo a todos.